Olá pessoal, tudo bem? Ótima tarde a todos. Oi, oi, oi. Eu aqui, Joyce Hasselman, a sua Joyce Hasselman de sempre e a sua deputada federal do Brasil. Gente, estou em Brasília, passei a manhã inteira em reunião no QG de transição, no CCBB, e agora estou aqui para conversar com vocês. Então, vocês já sabem, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando. Dei uma fugidinha do QG de transição para ter esse tempo com vocês, porque senão não dá, gente. É de uma sala para outra, conversa aqui, conversa acolá, passa aqui, passa acolá. E aí vira tudo reunião, né? E eu acabo não conseguindo ter esse tempinho com vocês. Então, gazeei, assim, o horário do almoço para poder estar aqui com vocês, fazendo essa prestação de contas que eu faço diariamente com vocês, do que está acontecendo. E também alguns comentários aí sobre as notícias do dia, porque apesar de ser a sua deputada federal, eu não deixei de ser jornalista, né, gente? Então, continuo jornalista e continuo trazendo as informações para vocês. Hoje eu quero falar com você, olho no olho, um pouco mais sério, sobre a questão dos mais médicos, né? Essa questão que ainda está gerando tanto burburinho no Brasil e também algumas notícias circulando aí pelo mundo. E o que realmente está por trás dessa decisão de Cuba, né, de retirar os médicos, né, cubanos aqui do Brasil, tá, gente? O buraco é muito mais embaixo do que se imagina. E há muita desinformação no processo, tanto em relação a Cuba quanto em relação aos mais médicos aqui no Brasil. Eu tenho dado entrevistas, né, durante todo o final de semana para falar sobre isso. Na sexta-feira falei muito, na quinta-feira falei sobre o assunto, no sábado falei sobre isso, porque de fato há muita desinformação e eu comecei a levantar o que realmente está acontecendo, por que o programa Mais Médicos, né, não é atrativo para alguns médicos brasileiros, o que tem de errado no programa, o que tem que ser corrigido, né, por que tem tanta gente que quer entrar no programa e não entra, né? O pessoal tá me chamando de ministra da despetização. Gostei, esse é o ministério que eu aceitaria, o ministério da despetização. Boa, gostei. E também, gente, eu quero falar pra vocês aí das malandragens que estão acontecendo, o cerco, né, as bolas nas costas que estão sendo jogadas aí em cima do ministro Onyx Lorenzoni e também da ministra Tereza Cristina, tá, minha gente? Então, vamos por partes, vamos começar aqui sobre a questão do programa Mais Médicos, tá? Eu falei até um pouco mais cedo, saindo do CCBB ali com a imprensa, eles estavam me perguntando, porque eu fiz um tweet, né, um pouco mais cedo, dizendo, olha, gente, a gente tem que conversar sério, olho no olho, em relação a esse assunto, porque a coisa não é como estão pintando, né? E vamos parar pra pensar. Eu recebi algumas informações sobre esse assunto, tá? Informações estratégicas, informações que vêm de fontes, né, muito bem informadas, né? E eu trouxe para vocês durante o processo eleitoral algumas informações que acabaram se confirmando depois. Muita gente falou, não, isso não é verdade, meu Deus do céu, fake news. Bom, né? Tudo se confirmou, exatamente tudo que eu falei se confirmou. E eu recebi informações de boas fontes aí, ligadas inclusive à nossa inteligência, que dão o seguinte cenário para essa história da decisão, repito, unilateral de Cuba de retirar os médicos aqui do Brasil, tá, minha gente? Vamos lá. Tem muita gente querendo colocar a conta, né, disso em cima do Jair Messias Bolsonaro por conta de declarações que ele disse lá atrás, antes mesmo de ser eleito, que simplesmente aplicaria o Revalida para os médicos cubanos. Pronto, aplica o Revalida e que as famílias dos médicos cubanos poderiam vir ao Brasil. Olha que maravilha, eles estão separados das famílias e mais que o salário pago aos médicos cubanos ficaria no bolso dos médicos cubanos e não para não ser enviado para financiar a ditadura cubana. Gente, tem coisa mais excepcional que isso? Excepcional. O que o Jair Messias Bolsonaro na prática disse é o seguinte, eu vou garantir, eu, presidente da República, que o meu cidadão seja tratado por um médico qualificado, porque ele vai passar pelo Revalida, aí a gente vai saber quem é médico e quem não é médico na história, né? Quem tem qualificação e quem não tem qualificação. E eu vou garantir também a esse cubano dignidade, porque ele vai poder trazer a família e vai poder embolsar o dinheiro que está recebendo, porque ele recebe uma merreca, é um trabalho escravo, né? Cuba obriga os seus médicos, eu já vou dizer por que eu estou usando tantas aspas, e médicos, né, a passar por esse trabalho escravo aqui no Brasil, tá? Então, declarações foram dadas, isso aí é a história do passado recente, e aí Cuba veio com esse salamaleque todo e acabou anunciando aí na semana passada que não vai renovar coisa nenhuma, que vai retirar os médicos do Brasil e imediatamente alguns, se mandaram, picaram a mula, tá? E aí, gente, por conta dessa tentativa de colocar, né, essa pecha em cima do Bolsonaro, eu acabei indo um pouquinho mais atrás das informações
E o Faro aqui, gente, é bom para informação, porque eu sou jornalista de investigação, sempre fui jornalista de investigação. Aliás, os prêmios que eu tenho de jornalismo são justamente nessa área de investigação, né? E lá vai, né, eu com o meu Faro dar uma levantadinha aí no que tá acontecendo. Então, gente, a primeira coisa muito estranha nisso, né, é que venha essa decisão, repito, de forma unilateral, antes mesmo do Bolsonaro assumir a presidência da República. Ele está em fase de transição, tá? Ele está em fase de transição. Portanto, Cuba se antecipou por conta de declarações da época de campanha, né? A saída é repentina, né? Inclusive de alguns médicos ou médicos que se mandaram já daqui para Cuba. Logo depois da saída, os médicos se organizaram e já chegaram em Cuba, foram recebidos lá com festa, aquela coisa toda, né? Quase 200 deixaram o Brasil. Assim, a toque de caixa, Por quê? Vocês já pararam para pensar por quê? Por que eles saíram assim, a toque de caixa? Qual é o temor? Sendo que até mesmo Cuba disse que isso seria para o final do ano, e aquela coisa toda, tá aberto aí um edital, né? Tá se organizando um edital para contratação de novos médicos, né? Quem são esses cubanos que saíram do Brasil? Como foi feita essa seleção de cubanos que deixaram o Brasil? Quem pagou a passagem? Uma vez que o salário deles é de fome. Porque o dinheiro vai para Cuba. Quem pagou a passagem? As companhias aéreas? Quais foram as companhias aéreas? Quem é que coordenou? Quem é que organizou essas ações todas? Para selecionar o médico, dizer, olha, é você aqui da Rebimboca da Parafuseta, é você que mora lá no rincão não sei da onde, que vai voltar para Cuba. Quem é que organizou isso? Quem é que fez a peneirada? Onde essas figuras estavam trabalhando? E por que elas se anteciparam dessa forma? Saíram dessa forma do Brasil? Tá, gente? Tem muitas perguntas que, por enquanto, estão sem respostas. Agora, é preciso que a gente coloque uma pulguinha do tamanho de um elefante atrás da orelha para saber o seguinte, né? Será mesmo que todos esses senhores e senhoras que deixaram o Brasil são médicos de fato? Será mesmo que as informações que um passarinho verde e amarelo piou aqui no meu ouvido, de que entre esses médicos cubanos estavam muitos e muitos espiões de Cuba, gente infiltrada aqui no Brasil, não só de Cuba, mas também da Venezuela? Será mesmo que essas informações são informações assim, da teoria da conspiração? Será que o governo cubano não estava com temor de que o governo brasileiro tivesse em mãos a oportunidade de fazer a peneirada e saber quem é quem? Quem é médico, quem não é médico, quem é enfermeiro, quem não é enfermeiro, quem é espião, quem não é espião, quem é infiltrado e quem não é infiltrado? Ora, minha gente, eu vou dizer uma coisa pra você. É só juntar Lé com Cré. E quando você junta as ações, o comportamento de Cuba, a justificativa de Cuba, a saída repentina desses supostos médicos, né? A falta de explicações de onde veio o dinheiro, como é que foi, como é que não foi, e quem eram essas figuras de fato. E aí você puxa, né, a trajetória histórica do que é Cuba, e mais toda a força que o governo petista fez para encher de cubanos aqui. Gente, meu telefone não para, ó, o tempo todo, né? O tempo todo, é o dia inteiro isso aqui. Para encher de cubanos aqui, a forçação de barra para que não tenham revalida. Então, minha gente, não precisa ser muito inteligente para entender por que Cuba se antecipou e de forma unilateral, repito, unilateral, retirou e disse que vai retirar médicos e não médicos aqui do Brasil. Aqueles que são médicos de verdade, aqueles que querem ficar, terão espaço. O próprio Bolsonaro já falou isso. Aqueles que querem ficar, querem fazer o exame do revalida, querem pedir o asilo político, terão aí a oportunidade de ficar no Brasil. Ninguém vai despachar, né, para a ditadura cubana
Quem não quiser ir, quem quiser ficar aqui e fazer todo o procedimento burocrático que tem que ser feito. Agora, a gente tem que levar isso a sério. Isso a sério. Tá, minha gente? Nós não estamos brincando com um país amador. Nós estamos falando de uma ditadura. Nós estamos falando de um país que treinou guerrilheiros para atuarem aqui no Brasil. Aliás, Dilma, Zé Dirceu, Edgar Terva foram treinados em Cuba. Então, a gente não está falando aqui de um país democrático que quer manter amplas relações diplomáticas com o Brasil. A gente está falando de uma ditadura que tem relações estreitas com o PT e que foi agraciada pelo governo do PT com muita coisa, com obras do BNDES, dinheiro que saiu do BNDES para obras em Cuba, Porto, né? Com a abertura das nossas fronteiras para esses médicos, que sabe-se lá quem realmente é médico e quem não é médico. Eu tô recebendo relatos, gente, assustadores. Diagnósticos feitos por alguns desses supostos médicos. Medicação que, se aplicada conforme a receita, poderia matar o paciente. Eu tô com tudo arquivado, bonitinho. E aí, muitos estão me perguntando, muitos da imprensa, mas Joyce, olha, porque aqui na prefeitura, não sei da onde, lá de Alegrete, não sei da onde, a prefeitura paga 11 mil para os médicos e mesmo assim os médicos não querem vir para cá, porque de fato os médicos brasileiros não querem participar do programa Mais Médicos e blá, 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 blá. Mais um, gente, o tempo todo, né? Não é verdade. Eu vou dizer para você por que não é verdade. Quando uma prefeitura, quando um governo do estado contrata um médico para atuar na saúde pública, ele promete 10 mil reais, 8 mil reais, em alguns casos 2 mil reais, tá, gente? Em alguns casos os editais são de chorar, Mas vamos pegar aqui um salário razoável para um médico, 10 mil reais, que é o que ganha aí, teoricamente, ganha um médico cubano, vai quase tudo para Cuba, né? Mas teoricamente isso. Sabe o que acontece? A prefeitura contrata por 10 e atrasa 5, 6 meses os salários. É isso que acontece. Atrasa 5, 6 meses os salários. O governo do estado do mesmo jeito. Então, esse é o primeiro ponto. Não venha comparar banana com macaco, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prometeram uma coisa, cumpriram outra coisa. Em relação ao Mais Médicos, o cadastro dos Mais Médicos para você entrar no processo seletivo é falho. O cadastro é absolutamente falho. Para você entrar no programa, para você concorrer, né, a esta super vaga no programa, você tem que estar desempregado. Para uma incerteza, não é para uma certeza. Então, quando você tem um médico da região, por exemplo, você está lá, sei lá, no Acre, você tem um médico da região ali que já atende em local A, B ou C e que tem tempo disponível também para atender no programa Mais Médicos. Ele não pode. Ele tem que estar desempregado para uma incerteza. Aí você pega um médico, você quer tirar um médico, né, de um grande centro, levar lá para um rincão do país. Sem qualquer certeza, ele tem que pedir demissão de onde ele está trabalhando. Se ele for da região e estiver da região, ele está absolutamente impedido de entrar no programa. Então, gente, a forma como é feita a seleção é burra. Obviamente, qualquer médico, você é um médico, por exemplo, trabalha em vários lugares, gente. Ele fala, de manhã ele trabalha aqui, à tarde ele trabalha aqui, à noite ele trabalha acolá, final de semana ele dá plantão. É assim que o médico faz a costura da remuneração dele. Qual é a lógica de você impedir que alguém que esteja no programa Mais Médicos e que tenha X horas dedicadas àquele programa e que cumpra suas horas bonitinho, impedir que ele tenha um outro emprego também? Qual é a lógica? Aí fica difícil, né, gente? Aí fica difícil. Então, é preciso consertar, alinhar isso tudo. Ademais, vários médicos brasileiros foram demitidos por prefeituras para que elas recebessem cubanos no lugar desses médicos brasileiros. Estou recebendo pencas de denúncias. Então o médico brasileiro lá atrás, que queria fazer parte do programa, foi botado para fora, para privilegiar os cubanos. Então esse é o cenário. A gente tem que consertar muita coisa aí, né? Por que Cuba tá com tanto medo? Por que Cuba tá com tanto medo dessa peneirada que o governo Bolsonaro faria? Quem deve, teme. Quem teme, deve. É óbvio, transparente.
que há muito mais caroço nesse angu do que a gente imagina. Por que os cubanos são os privilegiados, ou eram os privilegiados nesse processo? Porque os médicos brasileiros eram empurrados para fora e tudo foi criado no sistema para que os médicos brasileiros não fossem beneficiados com isso. Agora vocês estão entendendo o porquê, né? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. Estou conversando nessa área de saúde aí com os responsáveis, inclusive no processo de transição, para a gente entender um pouquinho mais o processo. Não precisa, né? Claro que quem quiser, quem for médico formado na Bolívia, por exemplo, tem muito brasileiro formado na Bolívia e formado em outros estados, vem pra cá, faz o revalida, tudo certo, tal. Mas aqui dentro do Brasil nós temos médicos em número suficiente para atender a demanda. Em número suficiente para atender a demanda. Basta consertar esse processo, né, o cadastro, para que você participe aí do programa Mais Médicos e pagar para o médico brasileiro o que se pagava para Cuba, né? Então o meu apoio e o meu trabalho será pelos médicos brasileiros. Pelos médicos brasileiros, de forma com que, obviamente, eles tenham condições de trabalhar, né, e que não entrem aí num processo que prejudique esses médicos. Esses médicos têm que estar atuando, atendendo bem a população, atendendo da melhor forma possível, né, mas o processo de seleção é burro. Há que ter um ajuste aí nesse processo de seleção, tá bom, minha gente? Em relação a Cuba, é isso, tá? Vamos aqui em relação, gente, a bola nas costas, fofocarada interna, tentativa de puxar o tapete aí do ministro-chefe da Casa Civil, que vai assumir, nosso futuro ministro-chefe da Casa Civil, e também da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Então, o Onyx e a Tereza Cristina estão no olho do furacão, né? Tem grupos e grupos de todos os cantos, e gente da imprensa, gente da política, gente de partido A, B ou C, tentando de alguma forma atingir o Onyx Lorenzoni e a Tereza Cristina. Eu vou dizer uma coisa pra vocês: desistam. Não tentem. Vão desperdiçar esforços e energia. Onyx Lorenzoni é homem de confiança do governo. É homem de confiança do Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho plena confiança no Onyx. Tem gente até me criticando nas minhas redes, mas Joyce, você está defendendo o Onyx? Estou defendendo o Onyx com unhas e dentes. E continuarei defendendo o Onyx com unhas e dentes. Porque já disse e repito, ele foi um dos poucos que foi homem o suficiente para dizer, olha aqui, ó, teve um erro aqui, eu admito, vou pagar pelo meu erro, vou seguir em frente, sou decente, vou em frente. O Onyx tem defendido esse governo e defendido o Bolsonaro como um leão. Como um leão. E aí, chega um monte de papagaio de pirata que de alguma forma quer pegar o tapetinho e puxar o tapetinho do Onyx Lorenzoni? Não vão conseguir. Não vão conseguir. Há um exército do bem ao lado do ministro-chefe da Casa Civil. Eu estou ao lado do ministro-chefe da Casa Civil. Tereza Cristina, mulher séria, está sendo atacada pela imprensa, é Folha de São Paulo aqui, é Veja acolá, é não sei o quê. Vocês acham que essas matérias que estão pipocando aqui ou acolá são assim da cabeça, né? O jornalista acordou, oi, hoje eu vou pegar no pé da Tereza Cristina. Gente, estão plantando informações. A turma do Contra está plantando informações na imprensa. E tentaram fazer isso comigo? Tentaram fazer isso comigo! Enchendo a minha caixa de WhatsApp de mensagens, por causa disso, porque o ônibus, porque a Tereza Cristina, até que eu peguei o meu telefone e num áudio, em alto e bom som, disse a essas pessoas que tentam puxar o tapete de um e de outro, não contem comigo para isso. Eu não dou bola nas costas de ninguém. Não contem comigo para atacar o Onyx Lorenzoni nem a Tereza Cristina. Porque eu, pessoalmente, como parlamentar, acho que ambos são escolhas excepcionais para o governo. Então, minha gente, cuidado com o que você escuta, cuidado no que você acredita. Cuidado. Porque o que está aparecendo por aí é plantação de notícia para tentar desgastar duas figuras importantes para o governo Bolsonaro. Estão entendendo? Importantes para o governo Bolsonaro. Não adianta, gente, não adianta. Olha, meu Deus do céu, porque, Joyce, olha, você está defendendo isso, defendendo aquilo. Estou defendendo e vou continuar defendendo. Estou defendendo e vou continuar defendendo. E eu peço a vocês para que não caiam nessa esparrela
que está sendo plantada por quem quer desgastar o governo ou por quem quer tomar o lugar daqueles que hoje, né, são os ministros indicados. Vocês entendem? Cuidado com a jogatina do poder, minha gente. Não caiam nessa. Eu preciso que vocês, nesse momento, não caiam em armadilhas, em noticiazinhas plantadas. Se houver qualquer desvio de conduta de A ou B, eu vou ser a primeira a dizer pra vocês, olha, fulano errou aqui, Beltrano errou acolá, agora a gente vai lavar roupa suja aqui e acabou. Mas eu tô dizendo pra vocês que são pessoas sérias, decentes, honestas e leais ao Bolsonaro. Então eu preciso que vocês fiquem do nosso lado, do lado do time de bem, que quer fazer o Brasil crescer. E esse time de bem é formado por figuras como Jair Messias Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Joyce Hasselmann, Tereza Cristina e outras tantas pessoas que estão em torno aí do governo. Por favor, eu peço para vocês, calma, e vamos juntos para mudar esse Brasil, né? Hoje o Onyx trabalhou final de semana, tá em São Paulo trabalhando, resolvendo um monte de coisa, daqui a pouco chega aqui, vai trabalhar até meia-noite, e assim tem sido os dias, minha gente, e assim tem sido os dias. Nós estamos aqui trabalhando, feito, né, como se diz no sul, feito um cão, né? Estamos trabalhando feito um cão. Dia e noite. Enquanto tem gente que não tá fazendo porcaria nenhuma e fica só tentando, pega todo o tempo que tem e fica tentando jogar casca de banana, plantar dossiezinho, né, movimentar a imprensa. Não tem o que fazer, meu filho, sei lá, pega uma vassoura, vai varrer uma casa, faz qualquer coisa. Porque gente inútil, esses que ficam tentando simplesmente puxar o tapete de quem tá fazendo. Ninguém chuta cachorro morto. Se estão atacando o Onyx e a Tereza Cristina, é porque é uma árvore que dá frutos. Tá, minha gente? É uma árvore que dá frutos. Então, muito cuidado com isso. Eu peço a vocês todos, vocês que me acompanham, vocês que dos partidos aliados que estão conosco, né? Vamos ter agora um sentimento de união, porque é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de união. O Brasil precisa que todos nós caminhemos juntos, né? E nesse processo, né, nesse caminho, essas duas figuras são importantíssimas. Aliás, amanhã eu vou estar almoçando com a ministra Tereza Cristina, a gente vai conversar um pouquinho mais. E digo a vocês que eu confio nesses dois. Se houver qualquer coisa que os desabone, eu vou trazer para vocês, não se preocupe. Tá bom? Não se preocupe. É isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Aliás, eu vou ler umas participações, né, gente? Eu não tenho lido participações. Minhas lives têm sido mais curtas. Me desculpa. Muita gente dizendo, confio em você, Joyce, confio em você. É isso aí. Vamos apoiar o Onyx, a Tereza Cristina. Obrigada pela confiança, viu? Ana Cristina, Joyce, confiamos em quem o capitão indicar. Confiamos em você. Obrigada, querida. Fabrício, confio em Bolsonaro, confio em você. Milton, Joyce nos represente, aqui do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, te amamos, mas Milton, um beijo pra você. Eriston, excelente o nome do Onyx e demais ministros, muito bem escolhidos. Fátima, Veja e Folha, sempre os mesmos jornalistas, Armando. Gente, sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos. Aliás, hoje eu conversei, né, abrindo um parênteses, conversei com o Moro, né, no CCBB, no Centro de Transição, no nosso QG. Eu tava saindo de uma reunião, passei a manhã toda lá, das 8 da manhã até meio-dia e tanto. E aí na saída encontrei com ele no corredor, a gente bateu um papinho ali, conversamos tal, sobre algumas questões, sobre as 10 medidas, né, que são pautas aí que nos unem, né, esse combate à corrupção, as 10 medidas contra a corrupção. E o Moro é outro guerreiro, né, é outro que realmente veio pra fazer a diferença. Ele brincou comigo e falou assim, eita, parabéns, mulher mais votada. Aí eu brinquei com ele, eu falei, você também. Ele falou, não, mas eu não fui votado. Eu falei, claro que foi votado pelo presidente da República. Foi votado pelo presidente da República, é um super voto, né? É um voto que vale milhões de votos, né? É um homem que vai fazer grande diferença pro Brasil, tá, gente? Grande diferença para o Brasil, tá bom? Muito obrigada pela companhia de todos. Eu trago mais informações pra vocês durante o dia, entre uma reunião e outra, né? Vocês sabem que
os horários não estão assim, né, muito regulares, mas é o que temos, porque eu tô trabalhando aqui, ora no CCBB, ora na Câmara dos Deputados, ora conversando com líderes, ora conversando com o pessoal do meu partido, ora conversando com o presidente, ora conversando... Então, falta hora pra tanta coisa, né? Eu queria fazer um projeto de lei para que o dia tivesse 50 horas, mas não dá, né, minha gente? Não dá, porque 50 horas ainda seriam poucas pro tanto de coisa que a gente tem que fazer, mas vem coisa muito boa por aí. Obrigada pelo carinho de todos. Fiquem com Deus. Tchau.